Bom dia. A Rádio WK apresenta o segundo capítulo da novela matinal O Homem dos Ratos. Lanzer, tomado pela esperança e uma intensa vontade de mudar a sua vida, segue ao encontro do tal Dr. Freud, apesar de, ao mesmo tempo, se sentir relutante. Será que ele poderia ser ajudado? Com as vozes de Rony Bruno, como Lanzer, o Homem dos Ratos, e Cícera Maria, como Sigmund Freud. Bom dia, Sr. Freud. Eu me chamo Ernst Lanzer e gostaria que você me ajudasse. Bom dia. Seria um prazer atendê-lo. Entre, acomode-se e me conte. Como posso ajudá-lo? Vim aqui pois tomo tantas atitudes descabidas e estranhas que meus amigos e minha família se perguntam se eu não estou ficando louco. Que tipo de atitudes? Recentemente terminei meu treinamento do Exército, mas me vi desesperado para pagar uma dívida com um dos tenentes. Viajei até sua casa para fazê-lo e ele não estava. Ao mesmo tempo que senti um alívio grande, não consigo tirar da cabeça que preciso pagá-lo. Realmente, és um homem íntegro e de palavra. Há outras formas de enviar o dinheiro que quitar sua dívida com esse homem. Por que está tão aflito? Sinto que algo terrível aconteceria se não entregar o dinheiro nas mãos dele. O que poderia acontecer de tão terrível? Por acaso o tenente é um homem ruim? Oh, não. O tenente não faria nada comigo. Porém, temo que o castigo dos ratos seja aplicado em alguém que eu amo. Veja, sou sempre atormentado por esses pensamentos. Eles aparecem e não cessam até que sejam realizados por mim. Certo dia estava à espera da minha noiva no parque. Ela viria ao meu encontro de charrete com seu primo, quando vi uma pedra no meio da estrada. Me ocorreu o pensamento de que deveria retirá-la, pois poderia causar um grave acidente se a charrete passasse por cima. Precisava proteger minha noiva, então me levantei e a retirei. No momento seguinte, me dei conta do que tinha feito. Que tolice a minha! Novamente me levantei, peguei a pedra e a coloquei no lugar que estava antes. Colocaste a pedra que estava no meio da estrada e retirou a proteção que havia dado à sua noiva. Por acaso estava com raiva dela? Lanzer, até então, estava deitado com o olhar perdido, senta-se no divã e olha diretamente para o psicanalista e fala. Não, de maneira alguma. Como eu poderia fazer isso? Jamais a odiaria. Eu a amo. Se bem que... Raios, ela viria com aquele homem, seu primo. Estava passando muito tempo com ele. Você não me parece muito feliz com a relação dos dois. A pedra poderia ter sido colocada para puni-los, não é? De fato, eu não estava satisfeito. Ela é bela e delicada. Ele é um homem bem apessoado e elegante. Sentia que podia perdê-la. Queria matá-lo por se aproximar dela e queria matá-la por me trocar, mas jamais faria isso. Não sou um homem agressivo. Vê, estou mesmo ficando louco. Outro dia ela estava ausente por ir cuidar de sua avó em uma cidade distante. Tomado pela saudade, desejei ficar doente para que ela voltasse. Entretanto, não achei que isso aconteceria. Ela não poderia deixar aquela velha por mim. Frustrado, pensei que seria melhor se ela morresse. Assim a minha amada voltaria para meus braços para se consolar. Eu acredito no Senhor. Não me parece alguém que cometeria tal ato. Pensar e fazer são coisas diferentes. Eu afirmo com segurança que o amor e o ódio viajam lado a lado. Fico mais tranquilo em ver a situação por esse lado. Infelizmente, esses pensamentos hostis me acompanham há muito tempo e nem sempre por ciúmes. Às vezes, aparecem sem motivo aparente. Por exemplo, enquanto orava, pedi a Deus que protegesse minha mulher e meu pai. E ao mesmo tempo, em segundos, eu coloco um não nessa oração. Recusei várias vezes a dizer. A voz ficava mais alta. Não. Apenas calou-se quando eu disse, Deus não os proteja. Seus conflitos internos são bem intensos, mas deveria ficar feliz, Sr. Lanzer. Vir até aqui foi um grande passo para que possamos diminuir seu sofrimento. Receio que nossa sessão já tenha se esgotado. Poderemos continuá-la semana que vem, no mesmo horário. A hora passou tão rápido. Muito obrigado, doutor. Estarei aqui no mesmo horário, às 4 em ponto. Até logo. Na semana seguinte, lá estava eles, o analista e o analisando, dentro da confortável sala que se tornou o refúgio para o Homem dos Ratos. Boa tarde, Sr. Lanzer. Como vai? Vejo que é um homem pontual. Boa tarde, doutor. Sempre chego na hora. Dificilmente não cumpro com meus deveres.
exceto a dívida que não está quitada e a faculdade de Direito que terminei tardiamente. Direito é um curso estimado. Cabe à sua pessoa. Quais dificuldades a vida o trouxe para que estendesse a sua formação? Não sei dizer ao certo, mas me vi profundamente perturbado, às vezes melancólico, às vezes cheio de vontade de prosperar. Precisava terminar o curso o quanto antes para assumir o noivado com Gisela, minha amada. Precisava ter o dinheiro suficiente para nos sustentar e fugir. Ser capaz de prover o melhor a ela. Meus pais querem me arranjar com uma prima após minha formatura. Minha mãe enchia meus ouvidos tagarelando sobre o quanto essa união seria benéfica para nossa família. Não ligo para o dinheiro e não a amo. Não gostaria de me casar com ele. Na época, posterguei ao máximo o estudo, deixando para fazê-lo à noite e ficando até tarde lendo e escrevendo. Quando o relógio sinalizava 11h30, me levantava e abria a porta do meu quarto para checar se meu pai já havia chegado. Não o vendo, voltava para dentro, deixando a porta entreaberta. Desfazia-me de minhas roupas e tocava meu corpo em frente ao espelho. Entretanto, parava sempre que me dava conta dos meus atos. Nunca entendi o motivo disso tudo, mas continuava fazendo. De certo, me parece que o senhor esperava que seu pai o encontrasse adiando os estudos e o punisse. Postergar os estudos nesse caso é uma atitude inconsciente de evitar o casamento. É compreensível. Além de que, para um homem jovem, é normal que busque alívio sexual em momentos de tensão. Realmente, um pouco de alívio seria bom. Não tenho qualquer questão de saúde, se é o que se pode pensar. Apenas não tenho muito impulso para fazê-lo sozinho. A repressão da sua vida sexual poderia estar ligada a situações estressantes da sua vida. Muitas vezes, fica atrelado a vivências ruins do início da sua juventude. Detém memórias sobre tal conotação? Não acho que o despertar da minha vida sexual detenha problemas. Foi como a de todos os outros meninos de 16 anos, eu imagino. Sempre desejei outras moças. Estas não faziam questão de me ter por perto na época. Meu início, de fato, foi com uma dama que estimava os 26 anos. Desde então, não tenho muitas relações sexuais. Também não o busco com frequência, não preciso disso. Além de que, diferente dos outros, me recuso a deitar-me com prostitutas. Na minha visão, elas são sujas e perigosas. Como médico, sabes bem sobre as doenças que elas transmitem. Sim, realmente. Muitos homens que fazem uso dos serviços das mulheres de prazer têm problemas com a sífilis. São apenas estas lembranças que têm? Nenhuma outra mais antiga? Nada mais me vem à mente, doutor. Acredito que fizemos um ótimo progresso hoje. Poderemos continuar na semana que vem. Freud já tinha conhecimento sobre a sexualidade infantil e da amnésia que acometia a todos nós para a proteção do ego e formação do sujeito. Decidiu então não prolongar o assunto a fim de não deixá-lo irritado. Em mais uma sessão semanal, ao receber seu cliente, Freud sente a presença total da angústia de Lancet, que sentado à sua frente, ora apertava os joelhos, ora tentava resgatar palavras que não vinham. Bom dia, Lancet. Vamos começar por onde você quiser. Ao voltar para casa, enquanto caminhava, fui refletindo sobre as ideias que o senhor me apresentou na sessão passada e tentava recordar quando de fato comecei a me relacionar sexualmente com outras pessoas e sinto-lhe a necessidade de lhe contar algo que me ocorreu na infância. Veio à minha memória cenas de quando tinha de 4 a 5 anos de idade e que tínhamos uma governanta jovem e muito bela, a senhora Peter. Uma noite, enquanto ela lia na cama com roupas leves, eu estava ao seu lado e pedi que me deixasse entrar sob sua saia. Ela permitiu, desde que eu não contasse a ninguém sobre isso. E eu, ao entrar debaixo da sua pouca roupa, toquei nos seus genitais e no seu ventre. E o que você sentiu ao fazer isso, Sr. Lancet? Tocar nas partes dela me pareceu estranho. Mas desde então comecei a ter curiosidade ardente e dolorosa em ver o corpo feminino. Depois comecei a relembrar de que isso acontecia com relativa frequência, onde eu costumava saciar minha curiosidade com ela e com outras empregadas, o que me causava perturbação e prazer. Você se recorda de mais outra coisa? Recordo-me de que, a partir de 6 anos, comecei a sofrer de ereções e suspeitei que tinha relação com minhas ideias e curiosidade.
Fui a minha mãe me queixar disso. Abriguei a ideia doentia de que meus pais sabiam de meus pensamentos. Depois disso, sempre que desejava ver a nudez de uma garota, vinha junto com isso uma sensação inquietante de que algo aconteceria se eu pensasse tais coisas, e eu devia fazer tudo para evitá-lo. Talvez podemos ver aí já a sua doença, núcleo e protótipo da sua doença atual. Que temores você sentiu ao pensar sobre essas ideias? Por exemplo, que meu pai morreria. Pensamentos sobre a morte de meu pai me ocuparam bastante cedo e por muito tempo, causando-me grande tristeza. Esse pensamento não faz de você alguém ruim, faz de você um homem com conflito na vida psíquica. Falou sobre isso, é necessário para que você se cure. Após o encerramento da sessão, Freud permaneceu em silêncio por algum tempo. As palavras do paciente ecoavam em sua mente. Freud sabia que precisava escutar além da fala, trazendo à tona as ideias escondidas na mente de Lanza. Mergulhando nas anotações dessa última sessão, Freud concluiu que existe um instinto erótico e uma revolta contra ele, um desejo, um temor a que ele se opõe. Uma nova semana se iniciou. Numa quarta-feira, às 4 horas da tarde, o Homem dos Ratos e o pai da psicanálise estão novamente posicionados, prontos para iniciar a quarta sessão. O Dr. Freud, após o cumprimento, pergunta ao seu cliente: Como vamos prosseguir hoje? Não consigo pensar em nenhum motivo para ter o desejo da morte de meu pai. Lembro-me de brigas que tive com meu irmão mais novo nos meus 7 anos. Brigávamos muito, mas éramos inseparáveis. Certa vez, brincando com uma espingarda de brinquedo, mandei ele olhar para dentro do cano e apertei o gatilho. Me joguei no chão em desespero. Como pude fazer isso? Como pude querer agredi-lo? Essa ambivalência de sentimentos em relação ao irmão é normal. Apesar de ter sido uma expressão inconsciente da sua agressividade, você parece carregar no impedimento disso. Mas era meu irmão. Eu amava ele. Sinto que mereço ser punido por ter esses sentimentos como parte de mim. E essa mesma lógica existia com seu pai? Se havia hostilidade ali, poderia ter existido antes. Não me recordo sobre brigas com meu pai, mas lembro de um relato contado da minha mãe, em que ela me disse que aos 3 ou 4 anos de idade, fui surrado pelo meu pai por morder a babá. Joguei a ele palavras ofensivas, ele parou de me golpear e nunca mais me surrou. O medo ante a magnitude de minha raiva me tornou covarde a partir de então. Sempre tive medo de ser golpeado novamente. Achas que esse acontecimento mudou a forma como enxerga seu pai agora? Apesar de tudo isso, sempre tive admiração pelo meu pai e me identifiquei com ele em muitos aspectos de vivência. Ele serviu muito tempo no exército e sempre me contava muitas histórias sobre. Certa vez me contou como havia devido dinheiro num jogo de cartas e que era conhecido como rato de jogo. Estivera em apuros se um camarada não lhe adiantasse a quantia. Depois que deixou o exército, procurou o colega para lhe devolver os florins, mas nunca o encontrou. Sempre que penso nisso, vem à minha mente de que a devolução talvez não tenha ocorrido de fato. O que bem me parece é que você tem uma lembrança penosa sobre isso. Seu inconsciente talvez deva carregar hostilidade ao caráter da sua figura paterna. Seu desejo incansável de restituir as 3,80 coroas ao tenente parece uma alusão à dívida não saldada do seu pai. Sempre que penso na fantasia dos ratos, me apavoro com a ideia de que ao visitar o túmulo do meu pai, tem um roedor asqueroso, roendo as frias carnes do seu cadáver. Freud, intrigado no que acabou de ouvir, ergue os olhos de seu caderno de anotações e tenta manter uma postura analítica. Mas mesmo assim não consegue disfarçar o choque contido e pensa: ele estava falando de um defunto esse tempo todo? Há quanto tempo seu pai faleceu? Há alguns anos, morreu de enfisema. Sofro de culpa não só por não ter estado ao seu lado quando se foi, mas também por desejar que morresse. Alguém que eu tanto amava estava solitário na hora de sua partida. De algum modo, sinto que sua morte tinha uma parcela de culpa minha. Deixe de lado a onipotência que atribui aos seus bons e maus desejos. Você não tem controle sobre tudo ao seu redor. Ter consciência disso talvez ajude a controlar seus pensamentos impulsivos. Trataremos sobre isso mais para frente. Após o término da sessão, Freud reavaliava o caso por outra perspectiva, tentando entender
Por que Lancer falava do pai como se ele estivesse aqui?